Aleluia. Em pé como você está, abra a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 5. Aleluia. Diz a santa palavra de Deus. Primeiro aos Tessalonicenses 5. Glória a Deus. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, como é bom estar na Tua presença. Como é bom saber que o Espírito Santo controla, coordena, orienta tudo o que acontece na casa do Senhor. E nós estamos aqui conscientes da nossa responsabilidade. Com temor, nós nos subimos a este altar para pedir ao Espírito Santo que o Senhor nos dê a graça e a capacidade de trazer uma palavra de consolo no meio de momentos tão inseguros pelo qual o mundo passa. E eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria na condenação, na palavra desta noite, que o Espírito fale aquilo que Tu queres, e que nós ouçamos com temor e tremor, em nome do Senhor Jesus. Se essa oração te abençoa, diga amém, Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Eu não tenho nenhuma presunção nesta noite de fazer um tratado teológico de escatologia. Não tenho nenhuma presunção também nessa noite de trazer um aprofundamento no tema. Eu só quero, com muita simplicidade, trazer a vocês alguns textos para deixar os irmãos descansando no Senhor.
Eu acredito que vocês têm visto os noticiários. Não tem como você não abrir, seja na internet, seja na TV, e você vê esses conflitos que têm tomado corpo, crescido a cada dia, né? Não tem como você ficar ausente das informações que chegam até nós. O desenvolvimento tecnológico chegou, queridos. Em breve, aquilo que nós temos nas mãos como dinheiro vai ser tirado de nós. Isso não é mais notícia nova para nós. Já deram uma data, 2027. Não sei se vão conseguir aqui no Brasil, mas já tem uma data. Para toda a movimentação financeira ser virtual. Você sabe que os homens estão se reunindo e eles já se falam muito da necessidade de arrumar algo para o ser humano fazer, porque a inteligência artificial, os robôs, vão tomar o espaço nosso. A gente hoje, quando vê um texto da Bíblia que diz assim que foi feita uma imagem, saiu fogo da sua boca, hoje a gente já tem noção do que vai ser isso, né? E a pergunta é, e a igreja? O que nós devemos fazer? Qual deve ser a postura da igreja diante dos acontecimentos? O que vai acontecer para nós? Se ninguém poderá comprar e vender, se não tiver a marca da besta, o que vai acontecer com a igreja? Como eu disse, não tenho pretensão de fazer um tratado teológico. Faremos isso na escola dominical, com mais aprofundamento, com slides e outras coisas. Vamos trazer uma palavra mais sucinta, mais resumida, mas para trazer uma tranquilidade no seu coração. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica entre os anos 50, possivelmente é o primeiro livro escrito do Novo Testamento, vem antes do Evangelho de Marcos, do ano 53. E ele resolve escrever para uma igreja que ele passou um período com ela, um período curto. E ele teve que sair às furtivas, porque a revolta contra ele foi muito grande. E logo que ele saiu, ele passa por Bereia, viaja até Atenas, vai até Corinto, e ele envia um dos seus discípulos, chamado Timóteo. Vai lá à cidade de Tessalônica. Eu estou preocupado, aquela igreja é nova convertida. Lá está havendo muita perseguição. Talvez até alguns morreram por causa de Cristo. Talvez eles vão desviar. E quando Timóteo voltou até Paulo, traz notícias impressionantes. Sabe aquela igreja que você deixou lá? Aquela igreja nova. É uma igreja que está firme na fé. Uma igreja que está firme nos princípios. Eles estão assim, crendo na volta do Senhor. E Paulo resolve escrever essa carta para eles, para trazer essa tranquilidade no coração deles. E eu acredito que serve muito para nós. A respeito dos tempos finais, ele diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher. Paulo, talvez naquele momento, escrevendo para aquela igreja, não tinha uma noção da dimensão que isso ia tomar. Se passaram 2000 anos, e essa palavra é atual para nós. Quando você olha para o que está acontecendo no mundo, nós chamamos isso de as dores de parto mesmo. É o momento das dores pelo qual o mundo está passando. Guerras, rumores de guerras. E eu quero te levar para mais um texto para entender o que está acontecendo lá em Mateus capítulo 24. Coloca para nós, para você ver essa semelhança de tudo que está acontecendo na sociedade. Fazemos essa ligação, qual deve ser a nossa função, qual deve ser a nossa atitude diante de tudo que está acontecendo. Vamos ficar com os olhos fechados? Vamos ficar dormindo espiritualmente? Não, vamos ficar despertados, porque isso nos alerta. As dores de parto revelam de algo que vai acontecer. A mulher vai tendo contrações, até que então chega um acontecimento melhor, é um nascimento. E nós vamos ver Mateus 24, verso 4, diz assim para nós, Mateus 24, verso 4, por gentileza. Respondeu Jesus:
Tenham cuidado para que ninguém os engane. A igreja precisa estar atenta. Nesse momento, há muitas vozes na sociedade. E você tem que decidir que voz você vai ouvir. E a voz da palavra é a melhor de todas. E Jesus fala assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que se dizia que era Jesus, um tal de Inri, apareceu por aí. Realmente a gente percebe isso acontecendo. Verso 6: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça. Deixa eu falar para você que está vindo na igreja, frequentando e dizendo assim: eu tenho ouvido isso há tanto tempo, e parece que isso nunca vai chegar, nunca vai acontecer. Irmãos, estudando a palavra de Deus e vendo os acontecimentos que nós estamos vendo, nunca em nenhum tempo houve um aceleramento e uma confirmação tão vibrante de que nós, igreja, somos a igreja do arrebatamento. Em nenhum tempo da história houve todos esses textos se unindo, se confabulando, se identificando um com o outro, como nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. Naquela época, sim, tinha guerras, tinha rumores de guerra, havia fomes também, havia terremotos, só que não como nós temos hoje. Da década de 70 para cá, é possível haver, durante um ano, mais de 1000 terremotos por ano. Naquela época não acontecia isso. Quer ver outra coisa? Para frente, mais um, por gentileza, verso 8. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. E essas dores aí que a igreja está passando, o mundo está passando, isso ainda não é o que de pior vai acontecer. Isso apenas é um prelúdio. É apenas um aporte, um apontamento dizendo: olha, está vendo essas coisas? A coisa vai ficar pior. Haverá um derramamento maior contra a humanidade. E quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, desde o capítulo 6 até o capítulo 18, você vê um derramamento da ira de Deus sobre a face da terra, porque o pecado do mundo subiu até as narinas de Deus. E Deus vai abrir os seus selos, Deus vai derramar as suas taças, Deus vai liberar tantas coisas ruins sobre este mundo, porque o homem em si não quer a Deus. O homem que virou as costas para o Senhor quer o pecado, quer a maldição, quer a destruição. Mas a igreja, não fique preocupada, Deus tem algo preparado para você. Deus tem algo especial para a sua igreja, que aguarda a volta do Senhor Jesus. Ainda que todos esses acontecimentos vão piorar com a chegada do anticristo, com a chegada desse mundo, coisas piores vão acontecendo, mas a igreja não precisa ficar preocupada. Por que nós não precisamos ficar preocupados? Volte para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Aqui tem algo para nós. Vamos ler juntos? Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. A igreja tem uma vantagem. A igreja tem a luz do Espírito Santo dentro de nós. A igreja tem a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A igreja tem a pregação dos altares. A igreja tem a intercessão do próprio corpo de Cristo e do Espírito Santo pela nossa vida. Você que vem na casa de Deus, não é mais tempo de você brincar de ser crente, você tem que ser crente de verdade. A Bíblia diz assim: para aquele que é sujo, suje-se mais ainda, se afunde no pecado, vá para a perdição. Mas para você que é santo, a Bíblia diz: santifique-se mais ainda, coloca a tua vida no altar, igreja, porque
está chegando a hora. Esse princípio de dores que nós estamos vendo, está mostrando para a igreja que o nosso tempo está terminando na face da terra. Mas eu e você não seremos pegos de surpresa, porque nós temos uma revelação do alto, e a vontade de Deus é pegar a sua igreja e atrair para a sua presença, para estar com o Senhor Jesus. Tem alguém que se alegra com isso? Diga amém. Olha o verso 5. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Quem aqui verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faz assim com sua mão, diga amém, Jesus. Vocês são filhos do dia. Nós não somos da noite. Nós não somos das trevas. A maldição não nos atrai. O roubo não faz mais parte do nosso cotidiano. O adultério, a prostituição não é mais aquilo que nos amarra, porque nós não somos das trevas, nós somos da luz. Nós não temos mais prazer de ir para as noitadas, para as festas do mundo, para as bebedeiras, porque nós sabemos de onde nós somos do reino de Deus, e quem é do reino de Deus é atraído para as coisas de Deus. Enquanto o mundo tem prazer de ir para as coisas perdidas, para as drogas, para as sujeiras, para as mentiras, você deixa um domingo lá na sua casa, e você vem para a casa de Deus, para receber a palavra, para mergulhar na verdade, e para dizer: Senhor, eu estou aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não está perdendo o seu tempo, você está ganhando revelações, você está se preparando para o dia especial. Você não será pego de surpresa. Você vai ouvir o toque da trombeta, e num abrir e fechar de olho, você será atraído à presença do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz, eu estou indo versículo por versículo, 6, por gentileza. Assim, pois, não durmamos como os demais. Gente que está, sabe, um pé na igreja, um pé no mundo, não sabe o que quer. Aqui é legal, até gosto das músicas, o clima é bom, tem ar-condicionado, tem estacionamento, o pastor até parece ser gente boa. Irmão, não é esse cristianismo que você deve ter. É um cristianismo profundo, é de relacionamento, é de amor à palavra. Por isso não é para você dormir como os demais, pelo contrário, é para você vigiar, ficar sóbrio. Tem 3 conselhos no versículo 7 e 8 que são base para a nossa vida. Verso 7: ora, os que dormem de noite que dormem, e os que se embriagam de noite que se embriagam. Agora olha o conselho para a igreja, versículo 8: nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, equilibrados. A palavra sóbrio tem a ver com equilíbrio. A palavra, ao contrário de sóbrio, é ébrio. É o sujeito que está bêbado. Ele mira um lugar e vai para outro. Ele não tem domínio nas suas próprias atitudes, mas você é equilibrado. Outra coisa que o crente deve ser: revestir-se da couraça da fé. O que é que você deve ter na sua vida todos os dias, se fortalecer nela? É a sua fé. A fé tem que ser uma proteção para a tua vida, até porque Hebreus 11:6 diz assim: sem fé, me ajuda aí, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a igreja deve estar sóbria, equilibrada, lá no seu trabalho. Veja bem como é que você trata o seu patrão, como é que você trata seus colegas. Você não é da noite, você não é das trevas, você não é da mentira, você não é do maltrato, você não é da bipolaridade, sabe, uma hora está dando risada, outra hora está revoltado. Não, você é sóbrio, você é equilibrado, você tem uma palavra santa, você não brinca com as coisas de Deus, você não vai para as redes sociais para falar mal do outro, porque você é do dia. Você reveste-se da couraça da justiça, você tem a fé que te alimenta, você acredita, Deus está com você aonde você vai. Os olhos da tua mulher não estão em você, mas os olhos de Deus estão com você onde você põe os pés. Alguém está me entendendo? Isso é ser sóbrio, é ter fé, da couraça da fé e do amor, tomando o capacete, a esperança da salvação. Capacete tem a ver com cabeça.
Você tem que ter aqui na tua cabeça, na tua mente: eu sou filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, purificado dos meus pecados. Eu sou a justiça de Deus na face da terra. Eu carrego a presença de Deus. O diabo não terá domínio sobre mim. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou cidadão dos céus. Eu vou ouvir a trombeta do arrebatamento. Aleluia. Quando Paulo fala sobre cabeça, ele está falando o que está na sua mente. O que é que está dentro da sua cabeça hoje? A cor da roupa do vizinho? Se você vai trocar de carro essa semana? Paulo está dizendo: você tem dentro de ti, dentro da tua mente, uma proteção, a tua esperança e a tua convicção de salvação. Você não tem medo do que te aguarda após morte, porque se hoje for o teu último dia, você sabe onde você vai passar a tua eternidade. Você não é da noite, você é do dia. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Alguém se alegra com esta verdade? Diga amém, Jesus. Irmãos, isso é muito sério. O cenário mundial está preparado. O mundo está clamando por um único líder. Se fala em um único exército e uma única moeda. Aonde você viu isso? A Bíblia já falava isso há 2000 anos atrás. O mundo está sendo preparado para isso. É só você abrir os seus olhos. A contagem da igreja é regressiva. Já não falta mais nada. Paulo fala sobre a apostasia da fé. Daqui a pouco eu vou dizer para você o que é apostasia. O que está havendo de gente apostatando da fé nesses últimos dias. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Isso é o que a igreja precisa. E aí o versículo 9. Olha a bênção e a esperança para você. Vamos para o verso 9. Para você ficar tranquilo: pastor, eu estou com medo, porque se eu tiver... Eu estava conversando com alguém, e a pessoa falou assim para mim: pastor, estou preocupado. Falei: o que foi? Esse negócio da marca da besta. Porque imagine que se tiver que ser marcado, e aí você não pode receber salário. Falou: aí pastor, eu só tenho salário da aposentadoria. Falei: se você for marcado, você não vai para o céu. Mas aí como é que a gente vai no mercado? Você percebeu a preocupação? Falei: fique tranquilo, esse versículo vai tranquilizar o seu coração. Vamos ler juntos? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Essa questão que vai acontecer, dessa imposição, só vai acontecer quando o anticristo tiver assumido totalmente o governo. Mas olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2 diz que o mundo está se preparando para a chegada do anticristo, mas tem um que o detém. E aquele que o detém é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito só será tirado quando a igreja for arrebatada. 2 Tessalonicenses 1 diz assim: quanto a você, meu filho... 2 Tessalonicenses, filha. Isso. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Alguém está se preparando para esse dia? Dá um glória a Deus aí. O que nós pedimos? Versículo 2. Verso 2, filha. Que a graça e a paz de Deus, é 2 Tessalonicenses 2, 2, vamos lá? 2 agora, verso 2, 2 2, isso. Que vocês não se deixem demover facilmente de vosso modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É a pessoa que estava no nosso meio, que viveu as mesmas experiências, teve experiências sobrenaturais, e de repente sai da igreja, vai lá para o mundo, e diz que tudo que ele viveu aqui não valeu nada na vida dele. Ou vai e abre uma igreja
totalmente contra os princípios de Deus, como nós temos as igrejas inclusivas. E você já sabe o que se inclui lá dentro. E aí o que diz o texto? Essa apostasia é um sinal dessa volta de Cristo, revelado no homem da iniquidade, o filho da perdição, verso 4, só para tranquilizar o teu coração, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, o que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Veja, assentar-se no santuário de Deus, quer dizer que quando o anticristo chegar, é necessário ter um santuário. Qual é o santuário que vai estar sendo construído? O templo em Jerusalém. Deixa eu falar para você, já está tudo organizado. Eles estão querendo reedificar Gaza, para transformar uma cidade do futuro, e depois haver uma conciliação, para dar o lugar, para Israel construir o templo. E quando Israel construir o templo, qual é o primeiro que vai sentar lá? Não será o nosso Cristo, será o anticristo. Já está tudo emaranhado, já está tudo preparado. Olha, ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha o verso 5, vamos versículo por versículo para ficar tranquilo. Vocês não lembram que eu costumava dizer essas coisas? Paulo já tinha falado isso, verso 6. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Tem alguém que impede a chegada do anticristo, e nós sabemos quem é, verso 7. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O inimigo está esperando. Quem é que está detendo essa ação que está segurando? O Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo vai parar de segurá-lo? Quando o Espírito Santo tirar a igreja da face da terra. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. É assim que vai acontecer para você que não é da noite, para você que é do dia. Olha o que vai acontecer para você, se prepare. Vamos ler juntos? 1 Tessalonicenses 4, 16, bem forte. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está chegando a hora. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. 1 Coríntios 15, 51 reforça essa ideia para você entender. Primeiro, tem todo esse acontecimento, guerras, rumores de guerras, terremotos, femes, pestes, e isso é o princípio das dores, vai dar a luz. E o que é dar a luz? É a chegada de Cristo para buscar a sua igreja. O Espírito traz a sua igreja e a tira da face da terra. 1 Coríntios capítulo 15, 51, eis que vou lhe revelar o mistério. Vamos ler juntos? Nem todos dormiremos é morrer, mas todos seremos. Olha o verso 52, bem forte. No momento, rapidamente, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós... Quem está esperando por esse momento, dá glória a Deus aí. Sabe, toda essa parafernália que o diabo está preparando para esse mundo, é para quem não tem a revelação que você tem. É para quem não tem o Jesus que você tem. A igreja será tirada deste lugar. Está chegando a hora de nós sermos arrebatados, de nós sermos tirados. Deus preparou essa fase para nós. Então não fique preocupado. Você tem que ficar preocupado agora, se você está preparado para o arrebatamento.
Não fique preocupado como é que você vai comprar ou vender na grande tribulação. É sinal que você ficou. Fique preocupado se você está com o seu ouvido espiritual aberto para ouvir a voz do Senhor Jesus. O dia da ira, a manifestação da grande tribulação, não é para nós. O livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala para igrejas, referindo-se às igrejas como um todo, de toda a história. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 18, não aparece mais a palavra igreja. Isso quer dizer que do capítulo 4 até o 18, a igreja não está mais aqui. A grande tribulação, o derramar da peste, os cavalos que virão, que significa morte, destruição, doenças, não é para o povo que entregou a vida para Jesus. É para aqueles que não acreditaram. É para os judeus que não aceitaram Jesus como Senhor. E aí eles virão e viverão a última semana, que está faltando. Das 70 semanas de Daniel, 69 já foram vividas. A igreja está no final dessa dispensação final. Nós somos da dispensação da graça. Estamos fechando a 69ª semana. E aí vai abrir a última semana, que serão 7 anos de grande tribulação. Mas a igreja de Jesus não estará aqui. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ou 17 talvez. Talvez seja 17. 9 de Daniel, veja 17 primeiro. 27 mesmo. 27. Isso mesmo. Ele, fala do anticristo, fará firme aliança com muitos na grande tribulação. A igreja não está aqui. O livro de Daniel não foi escrito para a igreja, era exclusivamente para o povo de Israel. E a última semana, fala do povo de Israel, Satanás, o anticristo, fará uma firme aliança com muitos por uma semana, ali que tem a ver com 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ele vai quebrar a aliança e vai perseguir Israel até tentar matar a todos. E a oferta de cereais sobre a asa das abominações virá aquele que causará desolação até a destruição, que fará, que está determinada, seja derramada sobre ele. Não é para a igreja esse texto. A igreja de Jesus não estará aqui debaixo desse cajado do diabo. A igreja de Jesus está nas mansões, está melhor nas bodas do Cordeiro, saboreando a grande vitória, porque você foi firme, porque você renunciou ao mundo e porque você disse: eu não sou da noite, você não é das trevas, você é de Jesus, você é do dia, você é do arrebatamento, você é que tem o Espírito Santo e você que aguarda o soar da trombeta do Senhor Jesus. Onde está essa igreja? Diga amém, Jesus. Diga: eu aguardo o soar da trombeta. Diga: eu quero que o Espírito Santo me prepare para este grande evento. Quem precisa disso, fique em pé na presença do Senhor Jesus. Não fique preocupado com os acontecimentos que estão indo para o final. Isso é sinal que a igreja de Jesus está com seus dias contados na face da terra.